queridos radiozapeiros, o Bom Dia Inteligentes Sociais já chega hoje na nossa programação de quarta-feira, jogando uma reflexão bacana para vocês tentarem analisar, refletir sobre uma frase de um grande filósofo que nós temos na nossa história, que é o Platão. Ele disse que o castigo dos bons que não fazem política é o quê? Serem governados pelos maus que a fazem. E essa frase, apesar de ter sido dita há tantos anos, nos dá a impressão que Platão estava bem aqui no nosso país no dia em que profanou este pensamento, que é considerado um dos melhores, um dos mais autênticos em relação ao sistema político que envolve o nosso Brasil. E ele não era brasileiro, viu? Ele era grego. E o Bom Dia Inteligentes Sociais começa agora, gente, anunciando que o tema de hoje vai ser comentar a polêmica declaração do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre o pai do presidente da OAB, que desapareceu no período do regime militar. O presidente da República causou um mal-estar entre a Ordem dos Advogados do Brasil. Caramba! Mas o programa Bom Dia Inteligentes Sociais vai falar desse assunto aqui já já. Porque antes, nós vamos falar do assunto para contemplar todo o nosso país, os 4 cantos que estão acompanhando aí a nossa programação. Só que antes eu quero trazer as imagens da estrada de Ilhéus e Itabuna, trazendo a nossa programação aqui para a nossa região, porque ali no ramal do Jacarandá, Rio do Braço, o nosso ouvinte radiozapeiro, Carlos Calazans, está fazendo uma denúncia, viu? Uma reclamação pedindo para que o Rádio Zap faça divulgação sobre a situação das estradas. Ele diz que há crianças que estão perdendo aula por causa da falta de acesso dos ônibus escolares, assaltos constantes a motos, fazendas e a carros, entre outros problemas de circulação, tanto de mercadoria quanto de escoamento de produção, e pede para que a gente divulgue para as autoridades. Atenção, prefeito Mário Alexandre, cadê a Secretaria de Infraestrutura do município, hein? Para resolver esse problema do Rio do Braço. Matéria completa vocês conferem aqui no nosso site www.radiozapcbn.com.br, que lá tem muitas imagens e alguns vídeos que o Carlos Calazans nos enviou. Então, né, prefeito, estrada sem asfalto já é um problema muito grave, ainda mais quando não consegue permitir com que o cidadão usufrua do seu direito básico de ir e vir, né? Fazer com que também as crianças deixem de frequentar as aulas por falta de acesso de veículos públicos. Acorda, Marão, acorda, que a eleição tá aí, ó, batendo a porta. E para quem ficou quase 2 anos e meio sem fazer praticamente nada pelo nosso município, tem que correr, ó. 1 ano e meio só para você conseguir enganar, passar uma cortina, uma tapeação no nosso povo ilhense. Será que a gente cai nessa de novo? Ei, será que o ilhense não já acordou, não já abriu os olhos para políticos meia boca que trabalham sempre em véspera de eleição? Se eles não acordarem, a gente termina de acordar, porque o Rádio Zap Circo Brasileiro, o programa Bom Dia Inteligentes Sociais, vem fiscalizar todas as arbitrariedades que estiverem acontecendo no nosso município e também no nosso estado, em outras cidades que quiserem fazer deste canal a sua base de divulgação dos assuntos das atrocidades políticas, mas também dos feitos. Aqui o Rádio Zap não tem vínculo político, nem com situação, nem com posição. Então, se o assunto é bacana, se o prefeito, o governador ou o presidente trouxe algum assunto, alguma temática, alguma obra saudável, construtiva para a sociedade, o Rádio Zap Circo Brasileiro vai falar sim. Se não, se usou da malandragem do sistema, vai cair na nossa malha fina também. Quer fazer então igual ao Calazans, denunciar, trazer alguma reclamação sobre o que você, cidadão, está passando? Então, além de se inscrever, deixar o like aqui no nosso canal, comenta, gente, comenta, diz o que vocês querem que a gente paute
nas nossas próximas edições, que é diária, de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, vocês encontram Bom Dia Inteligentes Sociais aqui, prontinho para representar os olhos, ouvidos e a boca da sociedade. Mas se quiser fazer denúncia mais grave, mais intensa, com imagens, com áudio ou vídeos, manda lá pelo nosso WhatsApp 73999504756, que nós estamos aqui com espaço aberto para você. E vamos partir logo? Partiu! Assunto do dia! Então, meus ouvintes, olha, o presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que um dia contará ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz, como o pai do jurista desapareceu na ditadura militar. Para quem já acompanha o Bolsonaro há muito tempo, e nós acompanhamos a história dele muito mais do que o período da campanha, mas também enquanto deputado, sabemos que ele nunca escondeu a sua total admiração sobre esse período da história do Brasil, um período que ainda está sobre descobertas, né? Nós tivemos recentemente a abertura da CPI da Verdade, que tentou relatar os acontecimentos, os arquivos da ditadura, tentando encontrar os destroços, os ossos de vítimas que desapareceram nesse período do nosso país. E que nesse momento o próprio Jair Messias Bolsonaro, enquanto deputado federal, colocou em seu gabinete uma placa enorme, escrita "Quem procura osso é cachorro", meio que descaracterizando a situação, a busca, a aflição das famílias das vítimas, né, naquele período. Então, falar que ele estava fazendo algum tipo de apologia à ditadura militar cai por terra. Mas o problema é que ele envolveu um caso maior. Ele atacou diretamente uma vítima desse período, né? Só que essa declaração não veio à toa, não veio do nada, como foi a declaração que ele fez contra a jornalista Miriam Leitão na semana passada, descaracterizando as declarações dela de ter sido vítima de tortura militar. Quando ela diz que é conversa, ela nunca foi torturada, coisa nenhuma, né? Mas nesse caso ele teve até uma justificativa para poder mostrar essa raiva, essa ira. Foi porque ele foi interrogado sobre o desfecho no caso do Adélio, e foi meio que beneficiado, né, por uma decisão da Ordem dos Advogados do Brasil, por não permitirem que o telefone de um dos advogados dele fosse grampeado, fosse investigado pela Polícia Federal. E o Bolsonaro afirma assim: por que a OAB impediu a Polícia Federal de entrar no telefone de um dos advogados caríssimos do Adélio? Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Questionou aí o presidente, e logo depois, mesmo sem ser perguntado, jogou essa pérola com relação ao pai do presidente da instituição. E ainda completou, viu? Ele disse que não é minha versão, é a minha vivência que me fez chegar às conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco, e veio a desaparecer no Rio de Janeiro. Só que essa declaração irritou todos os setores, principalmente da Ordem dos Advogados do Brasil. Em nota de repúdio às declarações do Bolsonaro, a OAB afirmou que todas as autoridades do país devem obediência à Constituição Federal, que tem entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, na qual se inclui o direito ao respeito da memória dos mortos. Disse ainda, meus ouvintes, que o cargo de presidente exige equilíbrio e respeito aos valores constitucionais, sendo-lhe vedado atentar contra direitos humanos. E por último, a diretoria da OAB manifestou aí solidariedade não só à família do presidente da entidade, mas também o respeito a todos os familiares daqueles que foram mortos, torturados ou desaparecidos nesse período tão marcante da nossa
história. Esse caso me lembrou, sabe o quê? Que ano passado, quando estávamos naquela euforia, né, de Bolsonaro, o que estava chegando, a declaração de uma médica que virou para mim e disse que não se importava com o período da ditadura porque ela nunca foi torturada. Então, o que ela tinha a ver se o pai de fulano cicrano, se o avô de Beltrano teve unha cortada, teve cabelo raspado, foi violentado? Ela não participou, ela não viveu, não foi o pai dela. Esse tipo de conceito, meus ouvintes, nos coloca a refletir esse egocentrismo que está pairando no nosso país, onde que o que não me atinge, eu não preciso me preocupar, eu não preciso me envolver, eu não preciso defender. Será que é desse conceito individualista que o Brasil realmente estava precisando? É desse conceito de individualidade que nós podemos refletir e pensar em um processo de construção social mais ampla? Vamos pensar nisso, vamos refletir sobre essa temática. Não dá pra gente atribuir nenhum tipo de conceito, nem positivo nem negativo, com relação à expressão do Bolsonaro em si, porque ele nunca mentiu em relação ao que ele sempre achou ou deixou de achar. E nesse caso ele estava demonstrando até uma revolta com algo que aconteceu com ele, né? Que foi no caso do Adélio. Mas ele é uma figura pública. Assim como nós condenamos a atitude da ministra Damares Alves na segunda-feira com relação à declaração das calcinhas, hoje declarar desta forma leviana, debochar, na verdade, né? Debochar de um fato, de uma pessoa que foi vítima de um período ainda tão obscuro para a história do nosso país como a questão da ditadura militar, que por essa falta de oficialidade do Estado, ainda tem muita gente que também duvida, que também descaracteriza, que também diz: eu vivi nesse período, eu não fui torturado, eu nunca fui atingido por policial, nunca fui, nenhum militar me torturou. Aí precisa se saber quem era você, o que você fazia nesse período, né, para poder ter se colocado nessa posição tão confortável. A gente entende que se estivéssemos num período militar, veículos de comunicação que falam a verdade, que são independentes politicamente e que não podem se manifestar e que não precisam se manifestar com mordaças para ninguém, não estariam no ar, não estariam ativos. Então em solidariedade a esse tipo de situação que nós, que não vivemos a época da ditadura. Eu nunca tive pai torturado por ditadura, mãe torturada na ditadura. Mas eu sei, eu tive tios, eu tive pessoas que me contaram o que aconteceu. E eu não vou descaracterizar a vivência deles, porque simplesmente a minha idade não permitiu viver esse período. Até porque, se eu não vivi esse período, foi porque eles deram a vida, eles atribuíram ideologia, eles atribuíram valores coletivos para defender uma causa. Bom dia, Inteligentes Sociais, vai ficando por aqui. O que é que você acha sobre esse tema de hoje? Deixa sua opinião aqui na nossa descrição, no nosso canal. Dá o like, se inscreve e compartilha. Compartilha, porque tem muito assunto muito interessante para ser debatido. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o Bolsonaro? Não? Você acha indignável a atitude dele enquanto presidente? Vamos, o Rádio Zap 5 Brasileiro e o Bom Dia Inteligentes Sociais está aqui, prontos para ouvir a sua opinião. Rádio Zap 5 Brasileiro, aqui sempre seremos os olhos, ouvidos e a boca da sociedade.